Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, mais um planejamento de trabalho para esse sábado, dia 30 de agosto, obviamente, talvez o dia com a maior quantidade de jogos da semana, então não vamos perder muito tempo, não vou dar uma introdução, vocês sabem aqui que a gente vai falar sobre várias competições, eu posso listar para você? Posso, a gente vai falar pelo menos aí de umas 20, 25 partidas entre Premier League, Bundesliga, Série A, vou falar sobre a França, sobre Portugal, sobre a Espanha, e também, óbvio, Série B e Série A do brasileiro, tá bom? Vou deixar essa colinha aqui do lado, senão eu vou me perder, porque são muitos jogos. Claro, não vou passar, não vou ficar trocando de competição, porque senão a gente vai se perder. No raciocínio, principalmente, vamos tentar falar sobre uma única competição e eu vou começar pela Premier League. Vamos começar o nosso planejamento no jogo do Chelsea contra a equipe do Fulham. Chelsea com uma cotação aqui de 1,57. Bom, as duas equipes fizeram um jogo somente, né? Dentro e fora de casa, respectivamente. Se a gente colocar aqui nos dados gerais, teremos uma vitória do Chelsea por goleada contra o West Ham e o Fulham que empatou 2 vezes. Vamos dar uma olhada nesse cenário de partidas, né? O Chelsea, óbvio, tá com um poderio ofensivo muito grande. Depois da chegada do João Pedro, ainda teve a chegada do Estevão, que já estava contratado, e também teve agora a confirmação do Garnacho, né, que era do time do United, né? Então, realmente é uma máquina de comprar jogadores o Chelsea. A gente não pode duvidar da força ofensiva do Chelsea. Só que o Fulham é um time muito chato, né? A gente sabe disso. O Fulham enfrentou já o United nessa competição, dentro de casa, tudo bem, mas enfrentou. E o jogo ficou 1-1. Ele também pegou o Brighton, né? Então a gente pode pegar esses dois jogos aqui para dar uma consultada. Olha só, o Fulham saiu atrás do United. O United teve um pênalti perdido, depois fez o primeiro gol no segundo tempo, mas o Fulham conseguiu empatar o jogo. Então já conseguiu tirar ponto de um grande. Óbvio, vamos fazer um parentaço aqui. O United não tá numa fase tão boa, né? Mas ainda é um time do Big Six, vamos ser sinceros, tá? Então, é um time que já complicou uma equipe lá de cima. Beleza? E aqui também teve o jogo do Brighton, né? O Brighton, que na minha opinião vai sofrer um pouquinho com as perdas que teve, principalmente também a do João Pedro, né? A parte ofensiva. Mas o Fulham conseguiu também, fora de casa, no finalzinho, buscar um empate. Perceba que tanto contra o United quanto o Brighton, o Fulham não teve domínio. Ele não precisa tanto da bola assim para criar um determinado perigo. Já o Chelsea, a gente pode pegar esse último jogo do Chelsea aqui contra o West Ham. O West Ham saiu na frente do placar. E é uma equipe que não precisa da bola também para criar perigo, mas o Chelsea deu um cacete no West Ham depois, 5-1, tá? Nas últimas vezes que o Chelsea recebeu o Fulham em casa, o Chelsea perdeu o último jogo por 2-1 na temporada passada, mas foi uma quebra de invencibilidade muito grande. A última vitória do Fulham antes dessa daí do ano passado lá na casa do Chelsea, eu acho que nem tem aqui, ó, 2002 para trás, deve ter acontecido aí muito tempo para trás, se é que aconteceu, deve ter acontecido. Mas então o Fulham quebrou uma escrita de pelo menos o que a gente está vendo aqui de 22 anos, olha que loucura, tá? Então não foi qualquer vitória essa vitória aqui do Fulham. O Chelsea começou também com uma cotação baixa, né? A de hoje não tá tão baixa igual estava naquela vez, mas o Chelsea saiu na frente e tomou a virada no final. O Rodrigo Muniz fez aqui aos 95, tá? Então, pelo menos a gente sabe que historicamente o Chelsea tem uma força muito maior, mas também sabemos que o time do Fulham pode vir a complicar a vida do Chelsea. Mas, historicamente falando, tem sido difícil. Não vou dizer que agora, a partir desse momento, o Chelsea nunca mais vai vencer. Eu acho que a tendência é que ele, quanto mais forte vai ficando ofensivamente, mais ele se distancia. E não é normal o Fulham marcar lá, ó. Chegou a ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 confrontos consecutivos sem marcar gol. Então, tomaria cuidado. Tá, eu acho que o Chelsea tem condição de exercer aqui uma boa pressão, da gente buscar aqui uma estabilidade do preço do favorito, mas vamos só tomar cuidado com esses contra-ataques. Se o Fulham não estiver puxando contra-ataque, a gente pode tentar buscar sim esse golzinho do Chelsea por aqui. Não vou discordar dessa odd, tá? Para mim essa odd do Chelsea aqui tá correta, próximo de 1,60. Tá bom? Viu? Aproveitando que eu vou tomar esse café, dá uma conferida aí no YouTube se a sua inscrição tá ativa. Ele tem entregado cada vez menos os conteúdos aqui do canal. E se você é inscrito e não está recebendo, tem os links aí embaixo do canal do Telegram, do Instagram e também do WhatsApp para você receber os Bom Dias Mercados. Bom Dia Mercados. Bons dias, sei lá o plural, mas os vídeos todos os dias do nosso planejamento, tá bom? Não esquece não. O segundo jogo do dia que eu quero falar é justamente o jogo do United. Bom, meus amigos, aqui a gente tem um problema, né? O United, além de não ter conseguido vencer nenhum jogo na Premier League, a gente já teve a derrota para o Arsenal, onde ele não jogou mal,
e o empate com o próprio Fulham, que a gente acabou de falar, que ele também não jogou mal. Então, assim, é difícil você elogiar uma equipe que não somou 3 pontos. Mas, sinceramente, eu que assisti o jogo, ele não jogou mal o jogo contra o Arsenal. Agora, o papelão que o United fez ao ser eliminado da Copa da Liga Inglesa para uma equipe, meus amigos, da 4ª divisão, passa uma mensagem, né? Passa uma mensagem. Tudo bem, a Copa da Liga Inglesa não é a FA Cup, não é a competição mais importante da Inglaterra, mas ainda assim, eu acredito que o United poderia ter tido um desempenho bem melhor, né? O time tomou aqui, 2-0 no primeiro tempo, buscou recuperação no finalzinho, ali naquele negócio de bumba meu boi, de bola para a área, né? De lançamento, e nos penais acabou ficando pelo caminho. Teve chance aqui de vencer, né? Teve chance de vencer. O Matheus Cunha perdeu o penal, contratação caríssima da equipe, e foi empatando, e o pênalti perdido ficou com o Mebumo, que também foi outra contratação da equipe do United. E eu vou dizer para vocês, isso causa uma pressão muito grande. Eu gosto muito de analisar jogos trazendo o contexto geral, não só o contexto da partida. E essa eliminação para esse time da 4ª divisão vai trazer sim um peso muito grande para esse jogo, e não vai ser fácil, na minha humilde opinião, enfrentar a equipe do Burnley. O Burnley não fez uma temporada ruim na temporada passada na Premier League. Já mostrei isso aqui para vocês, mas eu vou mostrar de novo, não tem problema. O Burnley na temporada passada, na 2ª divisão, ficou com 100 pontos junto com o Leeds. Falei também para vocês que o Burnley, fora de casa, sofreu poucos gols, sofreu 8. Theo, mas o Burnley foi jogar contra o Tottenham e tomou 3, ou 4, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui. Foi 3. Vou até pegar esse jogo. Tudo bem, mas ainda assim, segundo jogo ele já venceu o Sunderland, 2-0 sem tomar gol, né? Tá aqui, Ele perdeu o primeiro jogo de fato pro Tottenham, o Tottenham teve um grande domínio e tudo mais, mas eu tomaria cuidado. É mais um jogo que eu tenho receio do United se complicar, porque é uma cotação baixa, uma cotação de 1,33, 1,36, contra uma equipe que já conseguiu buscar 3 pontos, diferente do United, que tem um só. Então ele pode tentar nessa partida fazer mais ou menos o que tentou fazer com o Tottenham, que era segurar. Por conta do Tottenham ter saído na frente, obviamente o Burnley saiu um pouco para o jogo, isso fez com que o Tottenham tivesse espaço para conseguir buscar mais 2 gols, mas não se enganem. Os gols do Tottenham não foram gols assim, aonde o Burnley estava completamente perdido. Teve até voleio do Richarlison. Então foram jogadas bem trabalhadas, bem executadas, por um time que está numa fase muito melhor do que o United, que é o Tottenham. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Então não vamos comparar. O Burnley não perdeu para uma equipe do West Ham, que está mais ou menos ali conturbada igual o United. O Burnley perdeu para o Tottenham, vice-campeão da Supercopa, campeão da Europa League. A gente pode agora encher o pulmão para falar do Tottenham campeão, né? A nova fase do Tottenham. E com o Thomas Frank, para mim, vai brigar lá em cima na tabela. Então essa derrota pro Tottenham não menospreza, não minimiza o bom futebol do Burnley e que pode ser bom defensivamente. Por isso eu não duvido que o United possa sim ter até uma estabilidade desse preço, mas também não duvido que a gente encontre aqui uma cotação do United ao longo do jogo mais elevada, tá? E já mostrou contra o Fulham que o fato dele estar em vantagem não quer dizer muita coisa, né? E também o fato dele estar jogando bem também não quer dizer muita coisa, ele perdeu pro Arsenal. Então muito cuidado, eu não te aconselho a trabalhar a favor do Arsenal por aqui, a gente até pode ter estabilidade do preço, mas para mim eu venho muito mais talvez para pegar uma correção no segundo tempo. Você pode trabalhar contra o Burnley? Pode, só toma cuidado, o Burnley não é besta, tá? Não leve em conta a derrota pro Tottenham, porque o Tottenham tá numa fase muito superior. Eu ficaria de fora desse jogo do United, tá? E o Tottenham também é o nosso próximo assunto. O Tottenham enfrenta o Bournemouth. Opa, atenção, porque a gente não pode também pegar o Tottenham do Thomas Frank, que está no começo de trabalho e está lá em cima, e analisar somente 11 jogadores. Eu não vou permitir você fazer isso enquanto você estiver aqui comigo, porque a gente não pode ter um cabresto de burro. Esse é um jogo que coloca o Tottenham frente a uma das melhores equipes do campeonato. E quando eu falo melhores equipes, é claro que você vai dosar o que eu estou falando, porque o Bournemouth não tem o mesmo investimento do Chelsea, do City, mas é um time muito chato. Teve agora em Anfield contra o Liverpool e perdia de 2-0, buscou 2-2 e o Liverpool teve que vencer no finalzinho, tá? Então muita cautela. O Bournemouth é um dos times mais traiçoeiros dessa temporada e também foi da temporada passada, ok? Então eu acredito sim que a cotação do Tottenham é justa. Acredito que o momento do Tottenham é melhor. O momento do Tottenham é muito bom. Isso deixa o ambiente muito sólido, né? Eu falo para vocês que para mim, futebol é momento e o ambiente do Tottenham tá com um momento muito bom, né? Deve estar numa situação muito foda. Só que o Bournemouth é uma equipe chata, tá? Deixa eu só dar uma olhada
com um detalhe nos últimos jogos, entre eles na casa do Tottenham. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Ó, confere comigo. Último jogo, 2-2. Vamos abrir. Penúltimo jogo, 3-1 pro Tottenham. O antepenúltimo, 3-2 pro Bournemouth. Você percebeu um negócio aqui nos últimos 5 jogos, ou nos últimos, pelo menos nos últimos 4? Ambas marcam com frequência, e eu não duvido, tá? Claro que o Tottenham, nessa fase do Thomas Frank, tende a ser melhor defensivamente, mas eu não duvido, porque o Bournemouth é um time bom. E olha aqui, ó, os últimos jogos. Vamos lá, em ordem cronológica. Em 2023, o Bournemouth saiu atrás, virou, chegou a tomar um empate 2-2, mas buscou a vitória aos 95. Depois, final de 2023, o Tottenham fez o primeiro, o segundo, o terceiro e tomou um gol. Terceiro jogo aqui, que foi no ano passado, foi nesse ano ainda, fevereiro, né, 2025, final da temporada passada. O Bournemouth saiu na frente, fez o 2-0 com o Evanilson, né, que a gente conhece, e o Tottenham fez 2 golzinhos ali no final, aos 67 e aos 84. O principal jogador da equipe do Tottenham, meus amigos, é esse cara aqui, ó, o nosso Semenyo. 2 gols contra o Liverpool, já deu assistência aqui contra o Wolverhampton. Olho nele, tá? Olho nele. Mas acredito que a cotação do Tottenham é justa. Podemos ter aqui uma correção de preço, sim, mas eu não viria de olho fechado para trabalhar a favor do Tottenham. Não duvido que o Bournemouth possa aprontar. Percebe que tem um padrão aqui. O Bournemouth costuma sair atrás. Saiu atrás do Liverpool. Das vezes que foi visitar o Tottenham e complicou a vida do Tottenham, também saiu atrás, mas o Bournemouth não se entrega. Então, muito cuidado aí, você que gosta de trabalhar a favor da equipe que está ganhando, contra a equipe que está perdendo, o Bournemouth não se entrega. Tem mais alguém na Inglaterra? Eu acho que em relação ao que eu me preparei, não, tá? A gente tem a possibilidade aqui de falar sobre o Newcastle, né? Fez uma excelente contratação, trouxe o Voltmade do time do Stuttgart, que disputou agora a DFB Pokal, eu acho que foi o seu último jogo. Não vai jogar provavelmente nessa partida contra o Leeds, mas cuidado, tá? Cuidado que o Leeds é um time chato também. Eu vou deixar esse jogo com uma correção de preço aqui. Os outros a gente deixa para complemento de tabela. Próxima liga, vamos falar de Bundesliga, vamos falar de Alemanha. Hoje a gente tem Leverkusen contra o Bremen. Eu chamei a atenção para vocês, para esse Leverkusen, e eu vou continuar chamando a atenção de vocês para esse Leverkusen, tá? O Leverkusen é uma equipe que não tem mais o mesmo padrão, não tem mais o mesmo time do Xabi Alonso. Hoje o Leverkusen é outra equipe. E o fato do Leverkusen ter sido desfacelado, ter pego vários jogadores e vendeu e tudo mais, além de ter perdido o seu treinador, não me faz buscar a memória afetiva do Leverkusen, e eu não quero que você faça isso também para poder trabalhar a favor, tá? O Erik ten Hag, ele já foi um bom treinador, ele é um bom treinador, mas ele não vive boa fase no Leverkusen. Talvez ele ainda venha a melhorar. Se a gente buscar aqui a fase do Leverkusen, ó, ele tomou 5 do sub-20 do Flamengo, tudo bem que ele também estava com a garotada em campo, né? Aí depois venceu alguns amistosos, perdeu para o Chelsea na estreia aqui do Estevão, no amistoso. Já começou com derrota dentro de casa para a equipe do Hoffenheim e agora enfrenta o Werder Bremen. Da última vez que essas duas equipes se enfrentaram, na temporada passada, o Bremen venceu o Leverkusen na casa do Leverkusen, isso aqui ajudou muito o Leverkusen. Esse jogo eu lembro com um detalhe. Se eu não me engano, foram um gol no final de contra-ataque e tudo mais. Depois eu vou dar uma olhada se é isso mesmo. Mas esse jogo, ele foi entre um jogo de Champions e outro, que o Leverkusen enfrentava o Bayern de Munique. Naquela época, o Bayern de Munique já tinha dado uma coça no Leverkusen no jogo de ida, e aí tinha um jogo da volta pro Leverkusen pensar, só que tinha um Bremen no meio e ele acabou perdendo pro Bremen. Eu acho que foi isso mesmo lá, ó, um golzinho no final. Isso mesmo. E já era a queda do Leverkusen ali, tá? Assim, já estava anunciado quase que saída do Xabi Alonso e tudo mais. Então, eu não te aconselho buscar nada a favor do Leverkusen. Eu vou ser sincero com vocês, para mim é um favorito que pode se complicar por aqui, tá? Da última vez que a gente teve aqui o confronto do Leverkusen com o Bremen na casa do Bremen, o jogo ficou 2-2. O Leverkusen chegou a abrir o placar, mas tomou 2 vezes o empate. O Dukshi ainda tá por lá? Deixa eu ver se tá. Marvin Dukshi? Não. O atacante do Bremen agora não é o Dukshi. Eu não sei se ele tá ali ainda. Boa pedida, deixa eu dar uma olhada. Bremen, jogadores que saíram. Marvin Dukshi, que foi para onde? Foi pro Birmingham.
vai jogar a Championship. Bom atacante, tá? Bom atacante. 31 aninhos. Para mim é um favorito, pode se complicar o Leverkusen, e eu vou colocar um jogo para correção de preço aqui também. Já vou anotar depois na nossa planilha de favoritos que podem se complicar. Bahia. Olha o Bahia ontem, ó. Ganhou, mas a odd do Bahia bateu a 9. Não jogou tão bem contra o Fluminense. Foi um favorito que se complicou. Sim, senhor. Outro jogo da Alemanha que a gente vai ficar de olho é o jogo do Leipzig. O Leipzig estreia dentro de casa, se eu não me engano. Essa é a primeira partida do Leipzig em casa. Se eu não me engano, a primeira partida do Leipzig no campeonato foi fora de casa. Tomou um cacetinho aí do Bayern de Munique. Sofreu 6 gols, só isso. E enfrenta agora o Heidenheim, que também estreou com derrota. Perdeu por 3-1. O jogo contra, deixa eu ver se eu me lembro, o Wolfsburg, dentro de casa, tá? A equipe do Leipzig, na temporada passada, o Leipzig perdeu mais um jogador agora, né? Que foi o Chesco, que foi pro United, né? Mas segue lá ainda o Openda. Na temporada passada, a equipe do Leipzig ficou na 7ª posição dentro de casa com uma campanha de apenas 3 derrotas, né? Se eu não me engano, ele conquistava ponto em casa e entregava ponto fora. Esse era o problema do Leipzig, né? E na temporada passada também, o Heidenheim ficou na 15ª colocação fora, teve 9 derrotas e 5 vitórias. O time do Heidenheim, quando visitou o Leipzig na temporada passada, conseguiu buscar 2-2 no placar. Olha que loucura. O Leipzig perdia de 2-0 e buscou o empate, mas ainda assim o Heidenheim surpreendeu a equipe do Leipzig. Eu, sinceramente, acredito que essa cotação do Leipzig, ela tem fundamento. Eu acho que o Leipzig pode ter aqui uma estabilidade de preço. O Leipzig vai pegar uma equipe completamente diferente do que o Bayern, né? Assim, é o topo ele pegou o topo da cadeia alimentar e tomou no rabo, né? E agora vai pegar aqui embaixo o Heidenheim, que pode até brigar contra o rebaixamento. O que o Heidenheim pode fazer? Se defender e contra-atacar. É o que geralmente ele faz, tá? E jogar na bola aérea. Então, para mim, é um jogo de estabilidade do preço do Leipzig. Se é o suficiente para me colocar a favor do Leipzig ou não, vai depender, claro, da pressão que o Leipzig exercer. Agora, buscar correção contra o Leipzig vai ser mais difícil, tá? É uma equipe que, por mais que tenha tomado bastante gol do Bayern de Munique, precisa tirar saldo, precisa bater no Heidenheim e, obviamente, tem atacantes de qualidade. Então, muito cuidado. Para fechar, tem o Bayern de Munique contra o Augsburg. Gosto desse jogo. Acho que a gente pode buscar aqui uma estabilidade do preço do Bayern e trabalhar também a favor do Bayern de Munique, desde que você tenha metodologia. Olha aqui, quando eu marco isso daqui, eu não estou te dando uma dica para apostar a favor, tá? Isso aqui é o meu direcionamento para o que eu vou fazer no trading a favor do Bayern. Não é uma dica de aposta, tá? Mas eu acredito que o Bayern vem forte para tentar fazer aqui mais um jogo de estabilidade. O time do Augsburg costuma ter a fama de ser um time mais defensivo contra o Bayern, de tentar segurar o placar e tudo mais. Deixa eu ver se na temporada passada teve algum resquício de complicação do Bayern de Munique, ó. O Bayern visitou o Augsburg e venceu por 3-1. Como que foi esse cartão vermelho aqui? Foi aos 59, ali o Bayern de Munique estava empatando o jogo. Olha só que loucura, o Augsburg saiu na frente. Então a gente teve aqui, ó, estabilidade do preço do Bayern, mas o Augsburg marcou aquele gol espírita, o famoso gol da bunda, né? Você que trabalha a favor do favorito tem que estar disposto a tomar esse gol, faz parte. O Bayern conseguiu buscar a recuperação, mas o cartão vermelho ajudou sim muito o time do Bayern de Munique, tá? Então, vamos ver se o Bayern vai dar esse padrão pra gente ou não, mas não tem muitas outras coisas para buscar. A não ser que você queira, por exemplo, ó, vamos colocar aqui uma condicional de gols, caso o favorito esteja vencendo por 2 gols de margem. Show de bola. Isso é legal, tá? Vamos passar agora pra Série A italiana. Atalanta pega o Parma. Olha, levantei uma hipótese para vocês de que a Atalanta poderia cair com o Juric depois da saída do nosso Geppetto, né? Que foi para Roma, o treinador, o Gasperini. Dito e feito. Não sei se o primeiro jogo já define, mas a Atalanta não teve uma boa partida que fez dentro de casa contra a equipe do Pisa. O jogo ficou 1-1, tá? Ou seja, dentro de casa a Atalanta é extremamente forte e já não conseguiu vencer o primeiro jogo. Agora enfrenta fora de casa o Parma. O Parma é uma equipe que tem condição de segurar a Atalanta fora, tá? Mas eu ainda tô curioso, ainda tô no início das minhas anotações com a equipe da Atalanta. Eu não sei se foi só um dia ruim, não sei se a Atalanta vai melhorar fora. O Parma começou com uma derrota para a Juventus. Não foi um jogo ruim do Parma em relação à defesa, mas a Juventus jogou muito bem. Então eu não vou colocar a Atalanta como um favorito que pode se complicar ainda, porque eu ainda tô nas minhas fases de anotações, tá? Mas para mim é um jogo para correção. Não abrace a Atalanta da temporada passada, porque ela não existe. A maioria dos meus jogadores estão ali, mas é outro treinador. Então o espírito, o estilo pode ser que se mantenha nesse início, pode ser que se mude um pouquinho, mas eu prefiro esperar um pouco para tentar encontrar de fato como que a Atalanta vai se comportar ao longo do campeonato. Próximo jogo, Roma, e vai enfrentar justamente o time do Pisa. E aqui é a Roma justamente do Gasperini.
né? Que também eu tô fazendo anotações. Então, para mim não tem muita coisa a inventar. É uma correção de preço. Se pintar uma oportunidade para estar contra o time do Pisa, show de bola, mas não apostaria a favor da Roma nesse início de temporada. Eu entendo que o Gasperini pode sim melhorar muito, elevar muito o nível da Roma, mas ainda é muito cedo para confiar numa odd de 1,70. Pisa fora de casa já conseguiu empatar contra a Atalanta, será que em casa ele não vai conseguir também complicar a vida da Roma? Vai pontuando de pontinho em pontinho contra os grandes e depois soma 3 pontos contra os menores. Então, para mim ainda é um jogo de curiosidade, se a Roma vai ter controle, se a Roma vai ter domínio, se a Roma vai jogar mais no contra-ataque, se a Roma vai ser perigosa como era 3, 4 temporadas atrás na bola aérea, não sabemos. Agora, temporada passada, nós tivemos a Roma na 5ª colocação fora de casa com 7 vitórias e 5 derrotas. Era um mais mediano. Você vê que a maioria das vitórias foram mais aqui pro final da temporada. Então não era assim uma equipe tão confiável, a equipe da Roma fora de casa. Vamos ver como é que vai se comportar nessa temporada. Tô curioso para saber, acho que a gente já viu isso, mas eu vou ver de novo. Como que foi a temporada do Pisa na temporada passada, na Série B, em casa? Ó, Pisa tomou 18 gols em 19 partidas. Então pode sim se comportar mais defensiva aqui contra a Roma, até dando oportunidade para essa estabilidade do preço, mas não o suficiente para eu já começar a trabalhar a favor da Roma. Falando em estabilidade do preço, muito provavelmente teremos aqui do Napoli contra o Cagliari. O time do Cagliari, na temporada passada, deixa eu ver aqui como que foi a temporada do Cagliari. Foi uma temporada de 9ª colocação, aliás, estou vendo nessa temporada, aqui. Foi uma temporada de 15ª colocação, fora de casa, o time do Cagliari teve uma das piores campanhas, com 11 derrotas e 3 vitórias. O Napoli em casa foi o melhor mandante, então a gente pode ter aqui uma estabilidade do preço do Napoli e também buscar, no trade, tentar buscar alguma coisa nessa estabilidade a favor do Napoli. Só quero dar uma conferida se na temporada passada, esse confronto aqui dos dois teve algum resquício de complicação do Napoli. Vamos lá? Não, foi 2-0 o Napoli. Foi 2-0 o Napoli com... foi esse que foi o gol do título, né? Acho que foi o gol do título. O McTominay fez aquele gol lá de bicicleta, de vôlei, não sei como é que foi. E depois o Lukaku fez. O Lukaku que tá machucado agora, né? Foi passar por uma cirurgia. Fez o segundo gol e aqui foi o gol do título do Napoli. O Napoli começou 1,20, né? E tudo mais. Não duvido que o Cagliari possa se comportar de novo de maneira defensiva aqui. Beleza? Passando rapidamente aqui na França, temos o jogo do PSG contra o Toulouse. PSG com uma cotação de 1,33. Também buscamos aqui Buscamos não, né? Temos uma expectativa de estabilidade do preço do PSG. PSG que já fez 2 partidas, se eu não me engano. Deixa eu dar uma xeretada aqui na Ligue 1. PSG que já fez 2 partidas no campeonato, né? Venceu as 2. O Toulouse também venceu as 2. Olha que loucura. Opa, será que a gente pode ter aqui um tropeço do PSG? Deixa eu ver contra quem o Toulouse somou ponto aqui. O Toulouse jogou até agora contra o Brest e contra o Nice. Deixa eu ver como é que foi o comportamento do Toulouse. E das últimas vezes, o PSG venceu o Toulouse na casa do Toulouse da última vez por apenas 1-0. Foi domínio, tinha uma odd um pouquinho mais elevada, mas foi um domínio, e marcou aqui com o Fabian Ruiz. Mas foi 1-0 só, tá? Toulouse não precisou da bola para complicar a vida do Nice no finalzinho, aos 89, e o Toulouse contra o Brest também não teve tanto domínio, mas venceu por 2-0. Ainda é muito distante as duas equipes, né? A gente pode sim buscar alguma coisa a favor do PSG. PSG que já jogou contra o Angers e contra o Nantes, das duas maneiras, de maneira esmagando o adversário, né? Esse aqui foi o jogo do Angers, 1,06, tô fora dessas odds. E aqui é 1,25 contra o Nantes. O Nantes até teve chance depois de ter tomado o gol, mas o PSG dominou o jogo inteiro e é por aqui mesmo, não tem muito o que inventar. Vai ser mais ou menos assim esse jogo contra o Toulouse, mesmo o Toulouse tendo vencido 2 jogos. Até acho que o fato do Toulouse ter vencido 2 jogos deixa o Toulouse ainda mais recuado para tentar pontuar contra o PSG. Vamos falar de Portugal? Às 16h30 nós temos o Sporting enfrentando o Porto com uma cotação de 2. Olha, hein? Lembrando que o Sporting já não tem Victor Gyökeres. E isso fazia muita diferença, tá? Essa é a 4ª rodada, a gente já tem um clássico importante logo na 4ª rodada. O time do Sporting, da última vez que enfrentou o Porto, o jogo ficou aqui 1-1. Antes disso, o Sporting venceu na Taça da Liga e também no Campeonato Português do ano passado. Dentro da casa do Sport, a última vitória do Porto foi em 2023. Vamos pegar esses últimos 3 jogos aqui. O Sporting teve que virar o jogo contra o Nacional recentemente e o Porto goleou a equipe do Casa Pia. Eu tenho minhas dúvidas se essa cotação do Sport ela tá justa, tá? Vamos dar uma olhada nos últimos anos como é que foi essa odd, Esse aqui foi um jogo parelho, na casa do Sporting aqui, 2,40 na 20ª rodada, na 20ª rodada do ano passado, 2023-24, não era tão baixa a odd do Sporting.
Na temporada passa ainda é 23, 24? 2,30 cotação. E aqui, ó, 24, 25, 1,95. Quem que estava presente nesse jogo? Victor Gyökeres. Marcou um gol aqui, tá? E o Sport naquela época realmente estava voando. Não que não esteja ainda, né? Já continua voando nessa temporada atual, ó. As duas equipes ali dividindo a liderança. Mas eu tô achando essa cotação do Sport um pouquinho abaixo. Você, português que me acompanha aqui, eu não sei se você vai corroborar da minha opinião. Mas eu acho que para início de campeonato, será que essa odd do o Porto que não tomou nenhum gol ainda, será que essa odd do Sport não tá muito exagerada, não? Hein? Para mim o Sport é um favorito que pode se complicar aqui, tá? Isso não quer dizer que ele vai perder, isso não quer dizer que ele não vai vencer. Eu gosto sempre de repetir isso porque tem sempre gente nova chegando. É só o fato de talvez você encontrar essa cotação mais alta do Sport ao longo do jogo. Talvez ele saia na frente e tome um empate, talvez ele saia atrás e tenha que empatar o jogo, talvez ele demore a marcar. Mas para mim não é uma distância aqui pro Sport ter 50% de chance de vitória. Não acho. Acho que a perca do Gyökeres faz muita diferença. E eu não tô falando besteira porque, assim, pelo menos em relação a preço, porque o Sporting foi, nas últimas 2 temporadas, a equipe que mais me deu dinheiro. Mas eu acho que essa distância pro Porto não é tão grande assim. Enfim, joga em casa, né? Pode ter o fator dentro de casa também, mas eu já levantei pelo menos a lebre aqui da gente tomar um pouquinho de cuidado. Se o Sporting entregar superioridade, a gente vai estar lá, não tem problema nenhum. Espanha, começando com o Atlético de Madrid e Alavés. Olha, não foi um bom início de temporada pro Atlético de Madrid. E olha que o Atlético de Madrid criou uma expectativa para si mesmo com tanta contratação muito grande. O Atlético começou com um empate, aliás, uma derrota e um empate, né? O Alavés já venceu, já conquistou mais pontos que o Atlético na competição. 1,80 é a cotação do Atlético fora de casa contra o Alavés. Vamos dar uma bisbilhotada nos jogos que o Alavés fez dentro de casa e nos jogos que o Atlético fez fora de casa. Vamos lá. O Alavés pegou em casa a equipe do Levante e fora pegou o Betis. O Atlético de Madrid pegou o Espanyol e o Elche, tá? Aqui. Beleza, vamos lá. O Alavés em casa contra o Levante teve uma cotação de favorito, teve mais posse, mais domínio, terminou o jogo aqui com 62% de posse, chegou a tomar um empate e fez o gol aos 92. Depois perdeu para a equipe do Betis, mas não tomou goleada. 1-0 só, e o jogo foi lá e cá pelo visto, tá? Depois do gol do Betis. O Atlético de Madrid perdeu de virada para a equipe do Espanyol, ou seja, mostrou superioridade, venceu o primeiro tempo, mas tomou uma virada. Esse recuo aqui é preocupante, tá? E depois empatou dentro de casa com o Elche. Isso aqui é uma decepção. Olha ali a cotação 1,29, olha essas cotações baixas, tá vendo isso aqui, meus amigos? É foda. Então assim, responde para mim com sinceridade. Te passa confiança o time do Atlético de Madrid para essa odd de 1,80? Não traga a memória afetiva da última temporada. Atenção, hein? Não traga. Então, para mim, é um jogo para correção e eu não abraçaria a equipe do Atlético de Madrid. O outro jogo na Espanha que a gente vai ficar de olho é o Real Madrid contra o Mallorca. Uma cotação esmagada. O que a gente espera aqui? Óbvio, é uma estabilidade do preço. E se você tiver metodologia, abordagem para explorar essas odds, algo a favor do Real Madrid. Vou lembrar para vocês que o primeiro jogo do Real Madrid foi contra a equipe do Osasuna, e eu esperava um Real Madrid se complicando, demorando para marcar, digamos assim, não necessariamente se complicando, mas demorando para marcar, porque o Osasuna tem um comportamento muito voltado para segurar saldo, né? Para o modo na Espanha, pensa o seguinte: Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, eles vão estar no topo. O modo que você tem de se manter ali no meio da tabela, talvez até brigar por algo na parte europeia, é tomando menos gols dessas equipes ou tentando pontuar contra essas equipes e depois resolvendo a parada contra os outros times. Porque na hora do saldo, na hora de fazer a contabilidade do saldo, quem tomou menos gol para essa galera que costuma dar goleada em todo mundo, costuma ficar na frente do placar, né? Se a gente olhar aqui a La Liga da temporada passada, olha só, 24-25, o Osasuna quase foi para a Conference League, só não foi por conta de saldo, porque o Rayo Vallecano tomou menos gols, né, em relação ao Osasuna, e obviamente deve ter tido alguma coisa aqui de confronto direto também. Ah não, o Vallecano teve uma vitória a mais. Mas perceba que ficou pau a pau. O Osasuna poderia ter ido para a Conference League. E olha quem tá aqui embaixo, o Mallorca. E presta atenção aqui, ó, das equipes de cima, que não são os tops, o time do Mallorca foi uma das equipes que menos sofreu gol. Tirando o Atlético de Bilbao, o Real Madrid, o Barcelona e o Atlético de Madrid, que são de fato equipes aqui, equipes de Champions League e tudo mais, o Mallorca foi a equipe que menos sofreu, tá? Fora de casa, o Mallorca tomou 23 gols, dá uma média ali de 1, alguma coisa, é pouco, tá? Da última vez que o Mallorca esteve na casa do Real Madrid, olha só,
como é que foi a situação. O Mallorca saiu na frente do placar e o Real Madrid venceu com um gol do zagueiro Ramon. Eu lembro desse jogo, porque a gente fez uma análise aqui e chegou a olhar para esse zagueiro, né? E pensar assim, gente, como que pode? Quem é Jacobo Ramon? Por que ele tá aqui nesse jogo? Não tem ninguém para colocar no lugar, esse moleque é novo. E o moleque fez o gol. Só que olha a complicação que o Real Madrid teve. E naquele ano, ou nesse ano ainda, mas naquele jogo o Real Madrid estava com uma cotação de 1,42. Agora a cotação é 1,18. Olha como o oddmaker vai socando o odd. E a galera vai o quê? Vai engolindo. Seco, sem nem falar nada. Beleza. Você não contesta? Tudo bem. Escolha sua. Tá? Mas é uma cotação bem esmagada do Real Madrid. O que o Mallorca vai fazer? Vai jogar, na minha opinião, muito parecido com o Osasuna. Ah, Theo, quer dizer que ele vai segurar o Real Madrid? Não sei. E a gente provavelmente vai ter estabilidade do preço do Real, porque ele vai jogar assim, ó, ao gráfico, ó. Ele vai jogar desse jeito. Ele vai ter estabilidade do preço do Real Madrid, a gente vai poder trabalhar nessa estabilidade, uma abordagem, né, no trade a favor do Real ou contra o Mallorca, mas o Mallorca vai tentar de tudo segurar esse jogo 0-0. Quando o Real Madrid, se acontecer de marcar o primeiro gol, aí o Mallorca presta atenção no que eu vou te falar. O Mallorca não tem porquê, depois do primeiro gol, sair, porque a derrota para o Real Madrid já está contabilizada na hora de você fazer o planejamento do campeonato. Mallorca, Rayo Vallecano, o Osasuna, essas equipes, na hora de planejar o campeonato, já sabem que, poxa, se bater uma vitória no Bernabéu, se bater uma vitória na casa do Barcelona, ia ser excelente. Se empatar, bom também. Mas se perder, que não seja de muitos gols. Por quê? Porque você consegue diferenciar, talvez ter um comportamento melhor, mais defensivo que o seu adversário na tabela. E aí você fica na frente, às vezes, de um Osasuna, na frente de um Rayo Vallecano, que também tá tendo mais ou menos a mesma briga. Então não faz sentido o Mallorca tomar 1-0 e sair pra cima igual um maluco, eu vou buscar recuperação. Recuperação do quê? Já era esperado de você perder. Tomou o gol, paciência, igual aconteceu contra o Osasuna. O Osasuna tomou o primeiro gol de penal. Tava jogando muito bem defensivamente, pênalti no Mbappé, ele fez o gol. O Osasuna não foi pra cima igual um maluco, não. Vamos segurar. Por quê? Porque ele sabia que o saldo de gols era importante. Final de jogo 1-0 Real. O que eu tô te falando isso? Porque você que vai buscar a goleada do Real Madrid, handicap, Real Madrid, toma cuidado. Nem sempre o time do Mallorca vai querer buscar um jogo kamikaze e depois tomar só um gol. Você pode ter uma expectativa, talvez, o Real Madrid fez 2 gols, 3 gols. Agora o Mallorca já não consegue segurar, ele vai pra cima. Tudo bem. Agora, 1-0 só, acho pouco para pensar num cenário do Real Madrid goleando. Agora, se o Real Madrid conseguir chegar no segundo, a gente até pode colocar uma métrica aqui, ó, uma condicional. Se o Real Madrid fizer 2 gols de margem, aí pode ser que a gente tenha um jogo mais aberto. Até que isso aconteça, eu não duvido do Mallorca tentar segurar, mesmo que esteja perdendo, somente 1 gol de diferença. Eu vou mostrar para vocês como isso já aconteceu. Ó, Real Madrid ganhou do Mallorca por 1-0 aqui em 2024. Em 2025 foi só 1 gol de diferença. Claro, teve situações de goleada. Do Real Madrid conseguir fazer mais do que 2. Já aconteceu várias vezes, ó. 4-1, 5-2, 6-1, 4-1. Mas também já aconteceu, ó. 2-0, 1-0, 1-0, 2-1. Porque talvez para a equipe menor é muito mais fácil tentar segurar o saldo contra o Real Madrid do que propriamente 1 ponto, entendeu? Ou 3 pontos, né? Como estava acontecendo nesse ano aqui, onde o Mallorca estava segurando 3 pontos e tomou a virada. Então, cautela. Vamos falar de Série B? Às 16 horas o CRB enfrenta o Paysandu. Eu sei, às 16 horas você vai estar focado na Europa. Mas eu não vou abandonar a Série B porque, como eu já falei para vocês, foi ela que sustentou a gente aí nesses momentos sem competições europeias. 1,75 é a cotação do CRB contra o Paysandu. Nós temos então uma situação onde o mercado já escolheu o seu favorito. O CRB, ele está na 10ª colocação, o Paysandu é o lanterna. Dentro de casa, o CRB é um dos melhores mandantes e o Paysandu, fora de casa, tem 2 vitórias apenas. O que acontece? A gente traz uma memória afetiva do Paysandu que venceu por goleada o Curitiba. E isso pode ser um problema, tá? O Paysandu nos últimos jogos fora de casa, ele realmente teve goleada e tudo mais, teve vitória, mas ele já vem a 3 jogos sem vencer. E o CRB vinha de 2 vitórias consecutivas e teve uma derrota no último jogo. Vamos dar uma checada para quem foi essa derrota? Foi para o Atlético Paranaense, tá? Além disso, tinha vencido o Atlético e na Copa do Brasil perdido para o Cruzeiro. O time do Paysandu tinha goleado o Curitiba, como eu falei, tá aqui embaixo, vocês não estão vendo. Depois empatou com o Amazonas, ali no mesmo parâmetro de tabela, e agora empatou com o Atlético Paranaense. Depois perdeu para a Chapecoense, que é um time muito forte dentro de casa. No geral, como vem as duas equipes? Ó,
O Paysandu já vem numa fase de 6 jogos sem vitória. E o CRB vinha numa fase oscilando, começou a vencer. Mas se você olhar com carinho, o CRB teve mais derrotas que o Paysandu, né? Eu acredito que essa cotação é justa porque o CRB tem uma das melhores, né, um dos melhores desempenhos dentro de casa. Sai muito mais na frente do placar, tem mais vitória, falha menos em marcar, fica mais jogos sem sofrer. Tem mais gols marcados, menos gols sofridos, mas o momento do CRB parece que ainda não encaixou. É um time que vence, perde. O Paysandu tá num momento horroroso também, mas pelo menos teve menos derrota. Mas não vou contestar essa cotação do CRB não, para mim tá justa, tá? O aproveitamento de finalização, no entanto, do Paysandu é melhor, precisa de menos finalização para marcar. O primeiro tempo do Paysandu, apesar de não ter tantas vitórias, teve quase o mesmo número de gols marcados, também não sofre tantos gols, então existe uma superioridade do CRB, mas não é gigantesca. E o CRB no segundo tempo teve mais gols marcados, menos gols sofridos, mais vitórias e menos derrotas. É sim, na minha opinião, uma superioridade, a gente não precisa contestar essa cotação, mas o CRB não é uma equipe, na minha humilde opinião, que passa confiança para você colocar o seu dinheiro. Não é o momento ideal. Você vê que nos últimos jogos ele venceu 3 em 8 e 4 derrotas. E em casa, apesar de ter uma condição tática melhor do que o Paysandu, ele ainda assim vem oscilando, né? Foram 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. É justa a odd, mas não o suficiente para você abraçar ela, tá? Goiás é 1,50 contra o Botafogo. Botafogo de Ribeirão Preto, obviamente. O Goiás é o líder da competição, com a melhor campanha dentro de casa. O Botafogo, nesse momento, é o 16º, quase na zona de rebaixamento, com uma das piores campanhas fora de casa. Não tem o que discutir, tá? Além disso, momento. O Goiás, nesse momento, está mais oscilante. Derrota, empate, vitória, derrota e vitória. E o Botafogo já começa a melhorar um pouquinho. Mas, fora de casa, o Botafogo venceu só 2, vem de 4 jogos sem vencer. E o Goiás com 2 vitórias consecutivas. Sai mais na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo, né? O Botafogo já falha em marcar de maneira bem constante. O Goiás marcou muito mais gols, quase 3 vezes mais, sofreu menos, precisa de menos finalização para marcar, tem um primeiro tempo melhor, tem um segundo tempo excepcional. Não acho errado a cotação do Goiás, acho que a gente pode buscar aqui uma correção de preço contra o Botafogo e até, quem sabe, né, uma aposta a favor do Goiás. Atlético Paranaense e Novo Horizontino, presta bastante atenção. Temos o jogo da volta da Copa do Brasil, que acontece no dia 10, 4 dias depois, em São Paulo. Não é uma distância de viagem muito longa e tudo mais, só que o Atlético Paranaense perdeu o jogo de ida e ele não pode se dar o luxo de perder algum jogador machucado. Eu não duvido que o Atlético tente fazer esse malabarismo, mas que dê uma atenção maior para a Copa do Brasil. Vai ter aqui um adversário, Novo Horizontino, que está na 5ª colocação. Novo Horizontino não é um visitante bom, mas ele também não perde tanto. Sofreu poucos gols, Em 11 jogos tomou 11 gols. Então não duvido que o Atlético possa ter um pouquinho mais de dificuldade. Pelo fato de jogar com o Corinthians 4 dias depois, aí você tem que considerar a viagem, descanso, preparação e tudo mais, eu não te aconselharia a fazer uma aposta no Atlético, tá? Você pode vir para correção de preço. Não acho que a odd do Atlético está errada, pelo contrário, acho que está correta. Mas não acho que é uma cotação para você se abraçar, tá? Olha só os últimos jogos em casa do Atlético Paranaense. 2 derrotas e 3 empates, 5 jogos sem vitória. O Novo Horizontino fora também está numa fase muito ruim. No geral, o Atlético venceu o jogo fora de casa agora contra o CRB e o Novo Horizontino perdeu 2. Então acho que a odd do Atlético é justa, mas eu não me abraçaria por conta do fator jogo da volta da Copa do Brasil. Falando em brasileiro, vamos para Ceará e Juventude. Nenhuma das duas equipes disputa o jogo da volta de Copa do Brasil, então aqui a gente só foca no Campeonato Brasileiro, tá? O time do Ceará venceu o último jogo dentro de casa contra o Bragantino. Deixa eu fechar isso aqui para não me confundir. Venceu o Bragantino e tinha empatado contra o Flamengo, ou seja, 4 pontos bem conquistados, né? Contra o líder do campeonato e contra o Bragantino. O Juventude fora de casa ainda não venceu, conseguiu um empate contra o Vitória na última partida. Vem de uma vitória, aliás, vinha, né, de uma vitória contra o Vasco e agora perdeu para o Botafogo. Não jogou mal, mas o Botafogo conseguiu quebrar um tabu desde 96, que não vencia lá no Alfredo Jaconi. E o Ceará vem, na minha opinião, em casa num momento melhor. Agora, no geral, olha comigo ali, O Ceará, 2 vitórias, 1 empate. Aliás, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Juventude, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Tá bem parecido, tá? Mas eu entendo a cotação do Ceará dentro de casa melhor, porque, de fato, ele é um mandante melhor. Em casa, vamos lá. O Ceará saiu mais na frente do placar,
O Juventude abriu o placar pouquíssimas vezes fora de casa, eu nem me lembro. Acho que a única vez que o Juventude abriu o placar fora de casa foi no jogo contra o Inter. Foi um contra-ataque logo no comecinho, depois ele tomou 3-1, se eu não me engano. Eu lembro desse jogo. Depois, o Ceará falha menos em marcar, fica mais jogos sem sofrer. O Juventude sofreu gol em todos os jogos fora. Marcou mais gols, sofreu bem menos. Caramba, o Juventude é o time que mais sofreu gol no Campeonato Brasileiro, é isso? É isso, né? Juventude sofreu... sim. Juventude sofreu 41 gols. Fora de casa, ninguém supera o Juventude. Nem o Sport. Então o Juventude é a equipe que mais sofreu gol no Campeonato Brasileiro até o momento, tá? E também, obviamente, fora de casa. O primeiro tempo. O Ceará tem melhor aproveitamento e finalização. O primeiro tempo do Ceará é muito superior. O Juventude perdeu todos os primeiros tempos fora. E melhora um pouquinho no segundo, mas vamos ser sinceros, né? O Ceará é favorito sim, a gente pode buscar uma correção de preço, talvez até uma coisa contra o Juventude, mas eu não vou contestar essa cotação, tá? O que você não pode ter aqui do Ceará é fazer o gol e recuar. Porque o Juventude ele pode sofrer muito gol de cabeça e realmente é uma das equipes que mais sofre no Brasileiro. Mas ele também marca muito. Tem uma bola aérea muito forte e já mostrou contra o Vitória que mesmo atrás do placar ele não vai se entregar, tá? Botafogo e Bragantino se enfrentaram recentemente na Copa do Brasil. Presta bastante atenção porque, falando em Copa do Brasil, o Botafogo tá envolvido no jogo da volta da Copa do Brasil, mas o jogo é no dia 11. Eu falei no Atlético Paranaense, deixa eu até voltar aqui, fazer uma errata, que era 4 dias de descanso, não é, tá? São 10 dias de descanso, ó. Não, são 6. São 6 ou 7 dias. Uma semaninha de descanso Não, são 10 sim, ó. Ainda tem o jogo do Botafogo fora de casa. São 10. O jogo do Botafogo fora de casa do Atlético Paranaense é que vai ser um problema pra ele, né? Mas por enquanto ainda falta muito. Então você que me xingou no comentário, se você quiser apagar, você pode apagar. Se não quiser, deixa aí também. Já me xingou mesmo? Eu errei mesmo? Então tá tudo certo. Mas não vamos levar em consideração isso aqui, porque o Botafogo vai enfrentar o Vasco no jogo da volta em casa, né, no Rio mesmo, e falta muito tempo. Essas duas equipes se enfrentaram na Copa do Brasil, foi na fase anterior, o Botafogo eliminou o Bragantino. Dentro de casa o Botafogo foi bem superior ao Bragantino, deixa eu pegar aqui esse jogo, e eu me lembro que a gente tinha dois cenários para essa partida. O primeiro cenário seria de um Bragantino recuado, dando ao Botafogo a dificuldade de penetrar na área. Só que se a gente pensar com carinho, o Bragantino não é esse tipo de equipe, ele não gosta de jogar esse jogo. O Bragantino gosta de jogar um jogo propondo, né? E o que o Bragantino tentou fazer? Foi pra cima do Botafogo, olha só. E aí, indo pra cima do Botafogo, o Botafogo fez o quê? Marcou de contra-ataque. Marcou de jogada de recuperação e aceleração. Então, é mais ou menos isso que eu espero. Se o Bragantino vier tendo o peso da derrota contra o Ceará para cima do Botafogo, o Botafogo vai fazer de novo o que fez com o Bragantino na Copa do Brasil, que é buscar, acelerar e marcar. Agora, a fase do Botafogo nos últimos jogos dentro de casa não é boa. Dois empates e 2 derrotas. O Botafogo, que era um dos melhores mandantes da competição, já não é mais. Olha só, o Botafogo está aqui embaixo, na 12ª colocação. O Bragantino fora, né? Tem 4 vitórias, a mesma quantidade do Botafogo em casa, mas o momento do Bragantino é ruim, né? São 4 derrotas consecutivas. Os últimos jogos do Braga, fora de casa, perdeu pro Vitória, pro Fortaleza, pro Atlético Mineiro e pro Ceará, além da derrota pro próprio Botafogo na Copa do Brasil. Então é uma equipe que costumava ter o protagonismo do jogo mesmo fora, mas hoje em dia, se tentar fazer isso contra o Botafogo, acho que a situação vai piorar. Então é o seguinte, começou o jogo, o Bragantino partiu pra cima do Botafogo, esse passa a ser um jogo pra gols pra mim. Vou até marcar uma condicional de jogo desempatado pra pensar em gols. Agora, começou o jogo, o Bragantino tá recuado, entendeu que talvez o melhor momento agora é estancar o prejuízo. Opa, então talvez o Botafogo tenha dificuldade de marcar. Se o Bragantino, ele não é muito de fazer isso porque ele não tem estilo, mas se o Bragantino quiser se fechar, provavelmente ele vai ceder mais dificuldade para o Botafogo. Agora, se ele quiser vir para cima, a gente vai ter um jogo mais aberto. Eu não duvido aqui, ó, de uma possibilidade de ambas marcas, tá? Agora, cuidado, porque o Botafogo também não tá no melhor momento possível, tá? O jogo contra o Juventude, que foi 3-1, não foi um bom jogo do Botafogo. O Botafogo concluiu bem aquele jogo. O Chris Ramos lá fez 2 gols e tudo mais. Jogada de oportunismo no 2-1 e depois um gol de contra-ataque para matar o jogo. Mas não jogou bem. Contra o Vasco, também não achei um gigantesco jogo do Botafogo no jogo da Copa do Brasil. E o Vasco tá numa fase melhor. Então, aliás, o Botafogo tá numa fase melhor. Então, cuidado, tá? Comparativo ao Vasco. Cuidado com esse Botafogo, é 1,60, 1,58, né? E pra fechar, 21 horas, Cruzeiro e São Paulo. Olha, tem um padrão do Cruzeiro muito forte em casa, que vem se repetindo, e eu te aconselho a ficar de olho nisso, porque não dá pra deixar passar batido. É o início de jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro em casa, ele tem feito uma coisa incrível, que é partir pra cima igual um maluco
e resolver geralmente os jogos no comecinho. Quer ver? Vou te mostrar isso aqui, ó. Cruzeiro contra a equipe do... Vamos lá, pode pegar aqui, ó. Grêmio. Deixa eu ver se teve mais... Flamengo, talvez. Mirassol também foi no começo, mas não jogou tão bem. Aqui, ó, foi a partida do Mirassol. Aí teve o jogo contra o Flamengo. Teve o jogo contra o Vasco. Vamos dar uma olhada nisso tudo aqui para ver se tem algum comportamento parecido. O Juventude demorou um pouquinho. Teve um jogo contra o Palmeiras. Acho que já tá bom, né? Deixa eu ver se teve mais um aqui. Teve a derrota contra o Ceará e teve a derrota para o Santos. Vamos buscar esses jogos para você dar uma olhada. Ó. Cruzeiro contra o Grêmio, 2 gols no primeiro tempo. Cruzeiro contra o Flamengo, 1 gol cedo aqui, ó, aos 15 minutos. Cruzeiro e Mirassol, 2 gols no primeiro tempo. Cruzeiro contra o Vasco, já marcou no segundo. Cruzeiro e Juventude, gol no primeiro tempo, mas foi no finalzinho. Não, foi um jogo do Juventude mais recuado. Cruzeiro e Palmeiras, 2 gols antes dos 5 minutos. Cruzeiro e Ceará, 1 gol no comecinho, antes dos 5 minutos. Cruzeiro e Santos, 1 gol no primeiro tempo, né? Ou seja, só contra o Vasco ele não marcou no primeiro tempo. E aí a gente tem essa partida contra o São Paulo. O São Paulo não era um bom visitante. O São Paulo já melhorou muito esse quesito. Foram 8 pontos conquistados nos últimos 4 jogos. 2 vitórias. Vitória contra o Internacional no Beira-Rio e vitória contra o Juventude em Caxias. O Cruzeiro perdeu para o Santos e para o Ceará dentro de casa, mas já venceu agora recentemente a equipe do Galo na Copa do Brasil e a equipe do Internacional. Para mim, essa cotação do Cruzeiro ela é justa, pelo Cruzeiro vem apresentando em casa. O Cruzeiro é um dos melhores mandantes da competição, segundo melhor mandante, com 8 vitórias em 11 jogos. O time do Cruzeiro abre o placar com muita frequência, falha pouquíssimo em marcar. O São Paulo não abre tanto o placar, comparado ao Cruzeiro. O Cruzeiro marca o dobro de gols, sofre menos, tem um aproveitamento de finalização melhor, tem um primeiro tempo, como eu falei, muito forte, principalmente aqui, ó, os primeiros minutos de jogo, tá? O Cruzeiro distribui muito bem os gols, mas os primeiros minutos de jogo é uma coisa assustadora, tá? Só que o São Paulo tem um segundo tempo de gols, de recuperação. Marcou 4 gols depois do minuto 76, 2 gols aqui dos 61 aos 75. É um time bom de bola aérea, assim como é o Cruzeiro, essa bola aérea pode encaixar. Então podemos ter aqui uma situação até talvez de um ambas marcam, tá? Não duvido. Mas para mim é um jogo para correção de preço. Se no início o Cruzeiro dominar, um jogo para estar contra o São Paulo, ou até a favor do Cruzeiro, e muita atenção aos primeiros minutos. Eu acho que não aconteceu ainda do Cruzeiro, acho que só contra o Ceará que o Cruzeiro saiu atrás. De resto, o Cruzeiro abriu o placar contra todo mundo. Ceará ou contra o Santos, se eu não me engano. Então, de resto, o Cruzeiro abriu o placar contra todo mundo. Então, é uma equipe muito sólida nos primeiros minutos, tá? Não é errado você esperar o início do jogo para se posicionar, mas você pode ter ali, talvez, uma inclinação já, viu o Cruzeiro vindo para cima com tudo, talvez tentar buscar esse lei ao São Paulo. Só cuidado com os contra-ataques. Tá? Mas o Cruzeiro está numa fase muito boa, o momento do Cruzeiro é muito bom, né? Em relação a essa Copa do Brasil e tudo mais. Só não esqueça que o São Paulo está classificado na Libertadores, o São Paulo melhorou o seu posicionamento e o seu comportamento fora de casa, o São Paulo não perde, e eu vou buscar aqui para você há quanto tempo o São Paulo não perde uma partida, ó. Há 5 jogos sem perder no Brasileiro, mas no geral, se a gente pegar aqui, ó, São Paulo não perde no Campeonato Brasileiro desde a derrota para o Flamengo no mês passado. Já tem 1 mês e meio quase. De lá para cá, desde que o Crespo assumiu acho que ainda no jogo do Flamengo, o São Paulo só perdeu aqui na eliminação contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Óbvio que é uma derrota muito sentida, mas no Brasileirão faz tempo, tá? Então, eu acho que é por isso que a cotação do Cruzeiro tá um pouquinho mais elevada. Por isso que o Cruzeiro não teve tanta moral assim do mercado. Momento do São Paulo é bom. Futebol a gente sabe que é momento. O Cruzeiro também não passa por um momento ruim, pelo contrário, essa vitória na casa do Galo dá muita moral para a equipe. Então, para mim, é um jogo tendendo quase ao parelho, tá? O que favorece o Cruzeiro é o quanto ele consegue sair na frente e o quanto ele consegue ter de aproveitamento de finalização dentro da sua casa. Mas pode ser que o Cruzeiro não consiga marcar cedo contra o São Paulo. Se o São Paulo encarar que é um jogo para ele tentar não tomar gol, para ele tentar pontuar, podemos ter aqui sim um Cruzeiro tendo uma cotação mais elevada. Não é um favorito que pode se complicar, na minha opinião. Acho que a odd está justa. Mas o São Paulo não passa por um momento ruim, tá? Nenhuma das duas passa por um momento ruim. Eu vou deixar aqui listado todos os jogos complementares que eu não comentei aqui, PSV, Ajax e tudo mais, não dá tempo de a gente falar sobre tudo. E eu vejo você amanhã. Qual que é a minha obrigação? Estar aqui amanhã, se Deus quiser. Qual que é a sua obrigação? Estar aqui amanhã com a tua banca intacta. Ah, Theo, perdi um pouquinho ali no final. Tudo bem, mas sem fazer cagada, sem dobrar a mão, sem sair do método ou da sua abordagem, sem recuperar prejuízo não se recupera, só isso, tá bom? Não, ó, presta atenção.
não enxerga a tua banca como um personagem de videogame, como um personagem de jogo online, onde você precisa ficar subindo o nível. Eu preciso subir o nível porque eu tô muito tempo já nesse valorzinho aqui, se eu não subir... Não encara a sua banca desse jeito. Encara a sua banca como um aporte financeiro que você fez. Encara a sua banca como um dinheiro que está ali parado que você está tentando render. Para você talvez encarar com a seriedade que se deve. Quando você encara como um jogo, eu quero dobrar minha ficha, eu quero aumentar um pouquinho o valor que eu tenho, eu quero subir meu nível. Sinceramente, um jogo você não vai encarar com tanta seriedade. Agora, se você entender que é um dinheiro real e realmente é, e faz muita diferença na vida de muita gente o dinheiro que você tá perdendo aí de bobeira, presta atenção, cara. Mas o dinheiro que você tá perdendo aí de bobeira, por não aceitar prejuízo, é o dinheiro que resolveria a vida um dia, pelo menos, de muita gente que não tem o que comer, que beber, que não tem uma roupa decente. Então encara com seriedade, leva o dinheiro a sério, mesmo que seja centavos. Quem não consegue tratar os centavos da maneira que deve, não vai conseguir ter uma banca mais alta, porque quando chegar no valor mais alto, você começa a perder a noção do dinheiro também, tá bom? Esteja aqui amanhã, se vira com a sua banca intacta, tá bom? Um abraço.